Bom dia, queridos alunos. Vamos iniciar as aulas novamente. Bem-vindos ao segundo semestre. Espero que estejam todos bem. E nessa semana nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos que nós aprendemos lá no primeiro semestre, tá? Então nós vamos iniciar nossa retomada com a parte de proporção numérica, ok? E para desenvolver esse conteúdo, nós vamos utilizar essa tabela nutricional. Vamos tentar contextualizar um pouquinho essa questão da proporção numérica. Então, veja ao lado aqui as informações nutricionais, é um rótulo, tá? De um alimento. E no Brasil, essas informações nutricionais, elas têm que constar em todo rótulo de alimento, que é embalado pela Anvisa, né? Essas normas do rótulo são regulamentadas, né, pela Anvisa, né, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E nesse rótulo tem que conter a quantidade ou porção, né, a massa da porção, a quantidade do valor energético, a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras totais, gordura saturada e outras informações. Então, com base nessas informações, a gente pode fazer a seguinte relação, tá? Nós temos aqui uma porção de 45 gramas, possui toda essa relação aqui. Mas e se fosse o dobro dessa porção? Né? Seria o dobro de todas essas quantidades. Então, considerando somente o valor energético, que é 180. Então, se fosse uma porção de 45 gramas, eu estaria ingerindo 180 gramas do valor energético. E se eu dobrar a minha porção? Dobrei a porção, dobra a quantidade de energia adquirida. Se eu triplicar, triplico a minha quantidade de energia requerida. E assim por diante. Né? Eu posso ir brincando aqui, né, de aumentar a quantidade, né, aumentar 10 vezes. Eu aumento 10 vezes a quantidade de energia. Então, isso que significa proporção. E aqui, qual seria a razão ou a proporção entre os dois valores? Né, o valor energético pelo valor da porção. Então, quando a gente divide a segunda linha pela primeira linha, a gente vai achar esse valor, e esse valor vai ser constante, né? E então, de 180 dividido por 45 vai ser 4. Então, essa é a proporção, né, de energia para a porção consumida desse alimento. Então, todos os valores que nós dividirmos aqui, um pelo outro, vai dar 4, se vocês forem observar. Então, nota que esse resultado é sempre o mesmo. Então, nós dizemos que a cada porção de produto, ele é proporcional ao valor energético, tá? E nesse caso, o 4 a gente vai chamar ele de coeficiente de proporcionalidade. Bom, então, cada uma dessas frações a gente chama de razão. Vocês lembram que, né, eu expliquei para vocês que uma razão é uma divisão, tá? E se há igualdade entre duas dessas razões, no caso aqui as 4 razões são iguais, né, porque as 4 vão resultar em 4, né, no valor 4, eu chamo isso de proporção. Então, se eu quiser escrever assim, ó, 180 dividido por 45 vai ser igual a 360 dividido por 90, e isso é uma proporção. E a gente pode ler da seguinte forma: 180 está para 45, assim como 360 está para 90. Tá? Então, nela, os números 180 e 90 são chamados de extremos. Tá? E o 45 e o 360 a gente chama de meios. Tá? Isso daí são uma nomenclatura que a gente quase não usa tanto assim na prática, tá? Só para vocês irem se inteirando e lembrando aí dos conteúdos. Bom, então nessa proporção, se eu faço uma multiplicação em cruz, né, que é 45 vezes 360, o que vai acontecer? Vai dar esse valor 16.200. E se eu multiplicar na outra direção, né, que é 180 vezes 90, também vai dar o mesmo valor. Por quê? Porque eles são proporcionais, né?
Como essa situação ela envolve grandeza diretamente proporcional, como que a gente sabe que é diretamente proporcional mesmo? Porque a divisão dos dois valores dá uma constante. Se fosse inversamente proporcional, a multiplicação desses dois valores daria uma constante, né? Então lembre-se disso também que a gente viu, grandezas diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. O que significa isso? Quando é diretamente proporcional? Quando eu aumento o valor, o outro também aumenta. Então aqui no caso desse exemplo, né, nós temos grandezas diretamente proporcionais, porque eu aumentando a quantidade da porção, eu aumento a quantidade de energia ingerida. Tá? Então, nós podemos representar ela por uma função linear, cujo domínio é real. Aqui, no caso, a função linear seria 4 vezes o x. O x seria o valor da porção. Então, se a porção é 45, 4 vezes 45 vai dar o meu 180. Ah, não é 45, é 90. Então, 90 vezes 4 dá os 360. E assim por diante. Então, eu acho uma expressão que é uma função do primeiro grau para essa grandeza diretamente proporcional. Sempre vai ser assim? Nem sempre. Às vezes é uma grandeza diretamente proporcional, mas não é uma reta, não é uma função linear. Pode ser um outro tipo de função, ou pode nem ser função. Mas aqui nós podemos relacionar. E geralmente a gente consegue relacionar, tá bom? Posso representar essa função através de um gráfico, olha que bacana. Fica mais visível, um visual bem melhor para conseguir enxergar essa proporcionalidade. Certo? Então vamos para alguns exemplos. O exemplo 1. Em certa aplicação, como pode aparecer esses exercícios aí, né, para vocês aí, principalmente no vestibular. Então, em uma certa aplicação de dinheiro, né, uma quantia de R$ 1.250 rendeu R$ 115. Quanto rendeu a quantia de R$ 5.043? Nessa aplicação, a mesma taxa de rendimento no mesmo período. Então, aqui ele está falando que é o mesmo período, mesma taxa, tudo igual. Então, a gente pode considerar que é proporcional. A única coisa que a gente tem que relacionar o 1.250 com o 115, que foi o que rendeu. E aí, o 5.043 com o x. Tá? Então, escrevemos aqui a proporção. Multiplique em cruz. Fica 1.250 vezes x igual a 579.945. Então, x é igual a 579.945 dividido por 1.250, que vai dar aproximadamente aí R$ 463,96. Certo? Então, é um exercício simples, o qual a gente resolveu através de proporções. Bom, outra maneira de ter exercícios assim, relacionados com proporções, é a regra de sociedade. Então, vocês lembram que a gente aprendeu a regra de sociedade? Então, esse exercício aqui, ele não traz assim uma cara de regra de sociedade, mas aqui a gente consegue perceber e resolver por essa forma, né? Então, é um exercício da Federal de Roraima. E aí fala o seguinte: o gerente de uma loja resolveu dividir uma quantia de R$ 1.200 entre 3 funcionários, proporcionalmente à quantidade de peças vendidas naquele mês. Então, é uma regra de sociedade, porque está levando em consideração o trabalho, né? A comissão de venda de cada um. Tá? Então, a Clara vendeu 25 peças, o Paulo vendeu 39, a Joana vendeu 36. A maior gratificação será de quanto? Então, o primeiro passo aqui na regra de sociedade é eu relacionar o valor do dinheiro que ele recebeu com o número de peças. Então, o que eu tenho inicialmente? Eu tenho a Clara, o valor que a Clara vai ganhar, que é o C, relacionado com as 25 peças que ela vendeu. E isso tem que ser, essa divisão aqui, essa proporção tem que ser igual ao P, que é o quanto que o Paulo vai receber, com relação com as 39 peças que ele vendeu. E tem que ser igual à divisão entre o valor que a Joana vai receber e o número de peças que ela vendeu.
tá? Então, na verdade, se eu somar os três valores aqui, tem que dar o 1.200. E eu somando 25 mais 39 e 36, tem que dar o 100, que é o 100%. Então, qual que seria a proporção aqui? 1.200 dividido por 100, a proporção é 12, tá? Então, cada uma dessas proporções, dessas divisões, tem que dar igual a 12. É igual que nós tínhamos visto aqui, ó. Cada proporção que nós fazemos dava sempre o mesmo valor. Por isso que a gente chama de proporção, né? Que é o coeficiente de proporcionalidade. Então, eu vou igualar, né? C sobre 25 igual a 12. E aí, multiplica em cruz, eu acho o valor que a Clara vai receber. Então, 25 vezes 12 dá R$300. O Paulo, a mesma coisa, então, 39 vezes 12 dá R$468. E para a Joana também a mesma coisa, 36 vezes 12 dá R$432. Então, quem que recebeu o maior valor? Paulo. Qual que é? R$468. Então, alternativa E. Exercício 2 é um exercício do Enem. Envolve escala. A gente trabalhou também com a escala. Por mais que não seja cálculo financeiro, mas também envolve razão e proporção, tá? Em um trabalho escolar, um aluno fez uma planta do seu bairro, utilizando a escala de 1 para 500, sendo que as quadras possuem a mesma medida e forma conforme a figura. Então, nós temos aqui 9 centímetros, né, e 8 centímetros por 20 aqui o quarteirão, né? E 9 centímetros a largura da rua. O professor constatou que o aluno esqueceu de colocar a medida do comprimento da ponte na planta, mas foi informado que ela media 73 metros. O valor a ser colocado na planta em centímetros referente ao comprimento da ponte deve ser quanto? Então, ó, o que nós temos aqui? Que os 73 metros, ele equivale a quantos centímetros aqui? Seria, né, se eu transformar 73 metros em centímetros, vai dar 7.300 centímetros, certo? Então, a gente adotando uma escala de 1 para 500, ou seja, a cada 1 centímetro representa 500 centímetros ali no mundo real. Então, 1 centímetro aqui no meu mapa representa 500 centímetros no mundo real. Então, a razão é 1 sobre 50. Isso tem que ser igual ao meu valor que eu vou colocar lá no mapa, que é quanto que vale a ponte, dividido por 7.300 centímetros. Tá? Multiplicou em cruz, fica 500 vezes x, 1 vezes 7.300, aí passa o 500 dividindo, fica 7.300 dividido por 500, que vai dar 14,6. Tá? Vamos só remarcando aqui o que aconteceu, né? Fica 500x igual a 7.300, passo 500 dividindo. E aí eu acho que a ponte tem que ter esse tamanho aqui em centímetros, 14,6 centímetros lá no mapa. Certo? Bom, seguindo. Se em determinada aplicação financeira a quantia de 5.380 rendeu R$ 230,20, quantos reais vai render a quantia de 2.637 nessa aplicação, a mesma taxa de rendimento no mesmo período? Ou seja, tudo igual. O que mudou foi o valor. Então, vai ser proporcional, né? Se eu coloquei a mais, eu vou render mais. Se eu coloquei menos, eu vou render menos. Então, como é que nós fazemos aqui? Relaciono o valor que eu tenho com o que rendeu. Então, 5.380 dividido por 530, por 230 reais e 20 centavos. Isso vai ter que ser igual ao 2.637 dividido por x. Multiplica em cruz, fica 5.380 vezes x, 5.380x. E 230,20 vezes 2.637 vai dar 607.000
e 37,4, tá? Passa os 5.380 dividindo, vai dar aproximadamente aí R$ 112,83. Próximo exercício. Para se obter 1,5 kg de dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar-se 1 tonelada de minério. Assim, o rendimento em massa, porcentagem em massa, né, do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de quanto? Então, ó, 1 tonelada, 1.000 quilos. E isso vai ser o 100%, né? Então, de 1.000 quilos, a gente vai chegar lá em 1 quilo, 1,5 quilo do dióxido de urânio. Então, relacionando, né? Eu tenho essa quantidade de 1,5 quilo de dióxido de urânio para 1.000 quilos no meu minério puro, tá? Ele quer saber porcentagem. Porcentagem é por 100. Então, vai ter X do óxido de urânio para 100. Multiplica em cruz. Vai ficar 1.000 vezes X igual a 1,5 vezes 100 dá 150. Passa o 1.000 dividindo, vai ficar 0,15. Ou seja, portanto, 0,15%. Também é um exercício do Enem. Não envolve matemática financeira diretamente, mas envolve porcentagem, né? Agora a gente já está inserindo o conceito de porcentagem aqui, que ele é também uma proporção, tá? E nós vamos discutir na próxima aula mais a fundo aí a porcentagem, dar aquela retomada geral para depois a gente ir para juros, taxas, enfim. E para a gente terminar, o exercício 5. Adriano, Bruno e Carlos são 3 estudantes do Instituto Federal do Pernambuco, campus Caruaru. Resolveram abrir uma microempresa no ramo de EPIs, equipamento de proteção individual. No primeiro ano, eles tiveram um lucro de 27 mil e resolveram dividir de maneira proporcional o investimento inicial de cada um. Sabendo que Adriano investiu inicialmente R$ 2.000, Bruno investiu 3 mil e Carlos investiu 4 mil, quanto Carlos receberá pela sua parte referente ao lucro? Então, aqui também é uma regra de sociedade, né? Se eu somar o quanto todo mundo investiu, eu tenho que comparar com o total do lucro. E aí eu tenho que distribuir proporcionalmente. Então, eu tenho que relacionar 27 mil com a soma do que cada um investiu. Eu dou investimento total aqui. Então, 2 mil mais 3 mil mais 4 mil. Certo? Que vai dar um total aí de 9 mil reais. Né? 3 com 2, 5, mais 4, 9. Ok? Bom, e aí eu quero saber só o quanto que Carlos vai ganhar. O Carlos, ele vai ganhar um valor X, correspondente aqui do 27 mil de lucro, mais proporcional ao quê? Ao valor que ele investiu, que foi 4 mil. Então, X sobre 4 mil é igual a valor total sobre investimento total. Quando eu pego aqui 27 mil dividido por 9 mil, vai dar 3. Então, o coeficiente de proporcionalidade aqui é 3. Então, vai ter que obedecer esse coeficiente. Então, multiplicando em cruz aqui, fica 4 mil vezes 3, 12 mil. Então, X igual a 12 mil reais. E o Carlos vai receber, portanto, 12 mil reais. Alternativa B. Certo, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Estudem, peguem esses exercícios, façam novamente no caderno para estudar. E qualquer dúvida, qualquer coisa, me perguntem no WhatsApp ou no chat aí do Teams, ok? Um abraço para todos e até a próxima aula.